Boa noite, meus amigos e minhas amigas, nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir a Deus, ao Espírito Santo, que nos ilumine nesta noite, para que nós possamos fazer um bom estudo, tá, daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, com saúde. Então, está aqui o meu catecismo hoje, para a gente poder continuar o nosso estudo do catecismo da igreja. Nós já estamos estudando já algumas aulas sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que na teologia nós chamamos de pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, tá? Então, hoje, na aula passada, nós falamos sobre as denominações do Espírito Santo, tá? Então, eu expliquei, né, que o Espírito Santo, ele é o defensor, ele é o consolador, né, e tem várias coisas que está aí, que eu gravei no nosso último vídeo. Hoje é um assunto sobre o Espírito Santo também muito interessante. Hoje nós vamos estudar os símbolos do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo ele tem muitos símbolos, tá? Então isso é importante a gente estudar, para a gente entender, para a gente não ter uma visão errada do que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, gente, é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é uma pessoa, mas ele tem símbolos. Por quê? Nós, seres humanos, vamos dizer, para explicar Deus, que é uma coisa que ninguém consegue explicar, é um mistério, a gente precisa usar símbolos, porque Deus é um mistério. Então, ao se revelar como Pai, como Filho e como principalmente Espírito Santo, Deus usa de símbolos para nos falar, senão a gente não vai conseguir entender Deus. Ninguém consegue entender Deus 100%, já falei sobre isso aqui. Tá? Ninguém. Mas um pouquinho daquilo que ele revelou, a gente entende, porque ele revelou, mas ele revelou através de símbolos. Porque nós não conseguiríamos entender realmente Deus na sua plenitude. Então, hoje nós vamos ver algum desses símbolos que a Sagrada Escritura e a tradição da igreja colocam para nós, ok? Nós vamos ver coisas bastante interessantes aqui, tá? Sempre lembrando que não é o Espírito Santo, são símbolos. O Espírito Santo, ele é espírito, ele não tem forma. Então, ele não é uma pomba. Nós vamos ver isso tudo daqui a pouco. Mas ele usa de símbolos, tá? Para poder nos falar e também a gente poder compreender como que ele age, principalmente no corpo de Cristo, que é a igreja. Aonde que o Espírito Santo mais age, gente? É na igreja. Por isso que a igreja ensina que o Espírito Santo é a alma da igreja. É o Espírito Santo que ensina a doutrina. É o Espírito Santo que celebra os sacramentos. Entenderam? Todos os sacramentos são ministrados no Espírito Santo. Ok? Então, gente, a alma da igreja é o Espírito Santo. E como nós somos membros do corpo de Cristo. Lembrando que a igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros desse corpo. Então, a gente tem o Espírito Santo, já falei na aula passada, no batismo, na crisma e também nos outros sacramentos.
Mas muitas vezes o Espírito Santo fica ali, entendeu? Fechado. Então ele precisa aflorar, porque nós somos templos do Espírito Santo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós próprios somos templos do Espírito Santo. Mas para isso a gente tem que viver de acordo com a vontade de Deus. Tá? Principalmente evitando o pecado, como eu falei na aula passada. Então, gente, vamos abrir aí o nosso catecismo, sem perda de tempo. Eu parei no parágrafo 693. Então, hoje, nós vamos a partir do 694, na página 200. Página 200. Hoje é o parágrafo 694. O título é Os Símbolos do Espírito Santo. É o título que nós vamos ver hoje. Então, vamos nessa. Vamos lá para a gente poder ver o que o catecismo aí nos ensina sobre os símbolos do Espírito Santo. O primeiro símbolo do Espírito Santo que o catecismo aborda é a água. Então, a água simboliza o Espírito Santo. Por isso que a igreja usa a água em vários sacramentos. Vamos ver o que o catecismo nos diz aí. Olha aí. O simbolismo da água, a água não é o Espírito Santo, simboliza o Espírito Santo. O simbolismo da água é significativo da ação do Espírito Santo no batismo. Se não tiver água, não tem batismo. Mais importante do que... muita gente fica questionando, né? Batiza criança, não batiza criança, né? Tem que mergulhar, não tem que mergulhar, né? O mais importante do que isso tudo, gente, é a água, que a água simboliza o Espírito Santo. Sem água, não tem batismo. Você não pode batizar com café, com refrigerante, com nada disso. Tem que ser água. Por isso que eu estou falando. Se você precisa batizar uma pessoa em perigo de morte, tem que derramar água na cabeça da pessoa e dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É em perigo de morte. Não sendo perigo de morte, ninguém pode sair batizando ninguém. Tem que levar para a igreja. Ok? Então, o simbolismo da água é significativo da ação do Espírito Santo no batismo, pois, após a invocação do Espírito Santo, ela se torna o sinal sacramental eficaz do novo nascimento. Então, o batismo é um novo nascimento. Tá vendo? A gente morre para o pecado e ressuscita com Cristo através do batismo. Assim como a gestação de nosso primeiro nascimento se operou na água, da mesma forma também a água batismal significa realmente que o nosso nascimento para a vida divina nos é dado no Espírito Santo. Olha a importância do batismo e da água. Tá? Por isso que a água simboliza a vida. Não é? Então, é muito importante. Mas batizados em um só Espírito, também bebemos de um só Espírito. São Paulo ensina isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Repetindo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Então, nós somos batizados em um só Espírito e bebemos de um só Espírito. O Espírito é, pois, também pessoalmente a água viva que jorra de Cristo crucificado. Olha que lindo. Então, a água viva jorra de Cristo crucificado. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 34, e a primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 8. Como de sua fonte e que em nós jorra para a vida eterna. Muito bonito. Carta de São João, capítulo 4, versículos 10 a 14, João 7, 38, Êxodo, capítulo 17, versículo de 1 a 6, Isaías 55, versículo 1, Zacarias, capítulo 14, versículo 8, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, e Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, e Apocalipse 22, 17. Quantos textos bíblicos falam do simbolismo da água, da importância da água como fonte de vida. E o Espírito Santo é quem dá a vida.
Tá? No momento da concepção, da nossa concepção, Deus coloca ali uma alma imortal através do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo reviveu Cristo, fazendo ele ressuscitar, o Espírito Santo também é quem nos dá a vida no momento da concepção. Por isso que ninguém pode tocar na vida. Então, gente, o simbolismo da água é muito forte. Por isso que a igreja usa a água em vários sacramentos, principalmente no sacramento do batismo, a Eucaristia, para lavar a mão do sacerdote, sinal de purificação. Então, gente, a água é o primeiro símbolo do Espírito Santo. Ele é importantíssimo. Eu acho muito bonito, o texto que fala aqui, a água viva que jorra de Cristo crucificado. Por isso que a gente fala, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E essa oração, gente, foi Jesus que ensinou para Santa Faustina. Uma aparição que Jesus apareceu para Santa Faustina e falou para ela rezar essa oração. Ó sangue e água que jorra. Eu sou apaixonado nessa oração. Eu rezo o texto da misericórdia todo dia, e rezo essa oração todo dia às 3 horas da tarde. Eu acho muito bonito. Isso é tirado da Sagrada Escritura, que diz que Cristo é a água viva. Eu sou apaixonado naquela música, que a gente canta muito na igreja, Eu te peço dessa água que tu tens, és água viva, meu Senhor. Nossa, eu acho essa música lindíssima, maravilhosa. Muito linda essa música. Então, quer dizer, é o símbolo do Espírito. Chega a me emocionar. Essa música é lindíssima. Então, a água viva é o quê? É o Cristo e é o Espírito Santo, que nos faz ter essa vida nova em Cristo. É muito bonito, É maravilhoso, quando a gente realmente está na presença de Deus, é maravilhoso. Então, olha quantos textos bíblicos que falam desse simbolismo da água, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, a água, gente, é o símbolo da vida. Ninguém sobrevive sem água. E ela também simboliza o Espírito Santo. É a vida espiritual. Não é? Então, é muito bonito, então, esse simbolismo da água como fonte da vida que jorra para a vida eterna. Olha que lindo. Não é? Muito bonito mesmo. Então, tem todos esses textos aí que você pode anotar para você ler depois. Tá? Todos esses textos do Antigo e do Novo Testamento falam do simbolismo da água que simbolizam o Espírito Santo. Ok? Então, esse é o primeiro simbolismo do Espírito Santo, é a água. O segundo é a unção. O simbolismo da unção com óleo também é significativo do Espírito Santo, a ponto de tornar-se sinônimo dele. Isso está lá na primeira carta de São João, no capítulo 2, versículos 20 e 27. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 21. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Êxodo, capítulo 30, versículos 22 a 32. E Êxodo 12, 12. Primeira carta de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Lucas 4, 18 e 19. Isaías 61, versículo 1. E Lucas 2, 11. Nossa, muitos textos que falam da questão da unção com óleo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tá? Os reis de Israel eram ungidos com óleo. E a igreja pegou esse simbolismo e usa também nos sacramentos, do crisma. Por isso que eu já falei, a importância do crisma. Se você ainda não é crismado, vá ser crismado. O crisma é obrigatório para o católico. Então, se você ainda não é crismado, vá ser crismado. Claro, tem que ver se você pode ser crismado. Não é todo católico também que pode ser crismado. Tem que estar vivendo de acordo com a fé. Mas se você pode ser crismado, pergunte ao seu padre. Padre, eu posso ser crismado? Tá? Se você não tem nenhum impedimento, vá ser crismado, gente. A crisma não é facultativa, é obrigatório. Você recebe a unção do Espírito Santo no crisma. Você recebe a unção na unção dos enfermos, se você estiver doente, se você estiver com perigo de morte. Chame o padre, ele vai te dar a unção com óleo, é o Espírito Santo que vai estar atuando. E os nossos sacerdotes, quando eles são ungidos, eles também, o bispo unge eles com óleo. Tá? Eu já falei, vou repetir. Esses óleos, eles são benzidos
na quinta-feira santa. De manhã, pela manhã, os padres se reúnem com o bispo e ali o bispo abençoa os olhos do crisma, do batismo, do crisma, da unção dos enfermos e do sacramento da ordem. Então, o diácono, o sacerdote, o padre, quando eles vão ser ordenados, vai usar o óleo. Tá? Então, o óleo também simboliza o Espírito Santo. Na iniciação cristã, ela é o sinal sacramental da confirmação, ou seja, do crisma. Já expliquei. Não é? Chamada com acerto nas igrejas do Oriente de crismação. Mas para perceber toda a força deste simbolismo, há que retornar à unção primeira, realizada pelo Espírito Santo, a de Jesus Cristo. Messias, a partir do hebraico, significa ungido, do Espírito de Deus. Não sei se você entendeu o que o Catecismo está explicando. O primeiro ungido foi Cristo. Através dele, todos nós somos ungidos, através dos sacramentos. Por isso, gente, a importância da gente receber os sacramentos, gente. Tem católicos que hoje não querem mais receber os sacramentos. Nem o batismo, nem o crisma, não é? Nem a unção dos enfermos. O sacramento, gente, é o que nos dá um Espírito Santo para a gente poder viver de acordo com a vontade de Deus e também morrer, se for a vontade de Deus também. A unção dos enfermos não é para matar. Por isso que a igreja até mudou o nome. Antigamente era extrema unção. Por que agora se chama unção dos enfermos? Porque as pessoas já achavam, vão chamar o padre, então a pessoa vai morrer. Não é para morrer, mas pode acontecer. A morte, gente, está aí para qualquer um de nós. Então a unção também prepara para a morte, se for essa a vontade de Deus. A vontade da igreja é que o doente se recupere, se cure. A maioria das vezes acontece, mas também acontece da pessoa morrer. Gente, a vida pertence a Deus. O padre, ele é um ministro de Deus. Ele não tem poder nenhum ali. Se tiver na vontade, se for na hora da pessoa, a pessoa vai. Mas até para isso é importante a pessoa receber a unção. Se for a vontade de Deus, que ela parta em paz. Se tiver na hora dela. Então, o primeiro que foi ungido foi Cristo. E essa unção vem lá do Antigo Testamento. Todos os reis de Israel eram ungidos com óleo. Saul, Davi, Salomão. Só você ler aí os textos que eu já citei que você vai ver. O próprio rei Davi foi ungido por Deus para ser o rei de Israel com óleo. Tá? Não é o óleo de cozinha, tá, gente? Não é esse óleo de cozinha, não. É o óleo que o bispo, né, faz lá a benze na quinta-feira santa e que é usado aí nos sacramentos. Tá? Então, você que ainda não é crismado, gente, estou dando mais um toque aqui para você. A partir de 17 anos, você já pode crismar. Até antes, a igreja aceita, aí depende do Código de Direito Canônico de cada pessoa, da maturidade de cada pessoa. Mas eu acho que a pessoa deve crismar a partir dos 17 anos, que ela já está mais madura, já sabe o que quer. Não é também para crismar e sair fora da igreja. Não. Só para dizer que crismou. Também não é só para isso. Aí que você deve continuar na igreja trabalhando. Aí você vai trabalhar alguma coisa lá na igreja. Faça igual eu fiz. Entendeu? Então é isso daí. Então Cristo foi o primeiro ungido. A palavra Cristo significa ungido. Houve ungidos do Senhor na antiga aliança, ou seja, no Antigo Testamento. Acabei de falar. Entendeu? São eles. Vocês podem ver lá. Depois Davi, Salomão, o próprio rei Saul. Tá aí, depois você pode ver, tá bom? E de modo iminente o rei Davi. Por que o catecismo aqui ele cita como principal Davi? Porque Davi simboliza o próprio Cristo. Lembrando que Jesus é o filho de Davi, da descendência de Davi. Por quê, gente? Porque Davi foi o único rei de Israel que conseguiu unificar os reinos de Israel. Entendeu? Ele reinou 40 anos em Israel. Tá? Os outros não. Então, Davi simboliza o Cristo, o Messias. Por isso que a gente fala Cristo, filho de Davi. A gente não. Os próprios, aquele ceguinho, aquele cego que estava lá na beira. Tá? Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos chamavam Jesus de o filho de Davi.
Por quê? Porque Jesus era da descendência de Davi. Davi prefigurava o Cristo. É uma prefiguração de Jesus Cristo, que é o rei por excelência. Por isso que o catecismo cita aqui, principalmente Davi, que foi ungido também com óleo, como eu já expliquei. Mas Jesus é um ungido de Deus de uma forma única. Olha aí, Davi prefigurava Cristo, mas o único ungido de Deus é Jesus. Tá? É o nosso rei por excelência. Né? A humanidade que o Filho assume é totalmente ungida do Espírito Santo. Jesus é constituído Cristo pelo Espírito Santo. Olha que bonito. Então, Jesus ele é ungido através do Espírito Santo. Jesus, não é? Por isso que ele foi concebido do Espírito Santo da Virgem Maria, não é? E toda a vida dele foi cercada pela unção do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, está lá na carta de Lucas, capítulo 4. Ele mesmo fala. Né? Então, quer dizer, o Espírito Santo foi quem ungiu o próprio Cristo. Lembrando que a Santíssima Trindade é uma só. Eles não se separam, como eu já cansei de explicar aqui. Não é? A Virgem Maria concebe Cristo do Espírito Santo. Tá vendo? Que pelo anjo Gabriel o anuncia como Cristo por ocasião do nascimento dele. Então está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Maria não entende nada. Né? Como que vai acontecer se eu sou virgem? Aí o anjo vai falar para ela, o Espírito Santo vai descer sobre você. Por isso que a igreja ensina que o Espírito Santo é o esposo místico de Maria. Ele que a engravidou. De maneira simbólica, né? Pelo amor de Deus. Não vai interpretar isso ao pé da letra. Tá? Mas não foi São José que deu que concebeu Jesus. Foi o Espírito Santo. Por isso que o catecismo está dizendo aí. A Virgem concebe Cristo do Espírito Santo e pelo anjo o anuncia como Cristo por ocasião do nascimento dele. E leva Simeão a vir ao templo para ver o Cristo do Senhor. Então está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 26 e 27. Então, foi o Espírito Santo que levou lá o velho Simeão para poder pegar Jesus nos braços e falar aquela frase linda, né? Esse menino vai ser a salvação de Israel, mas também vai ser sinal de contradição. Depois ele vai falar para Maria, para Nossa Senhora. Uma espada de dor transpassará a tua alma. Tá? Então ele falou isso também, ungido pelo Espírito Santo. É ele, o Espírito Santo, que plenifica o Cristo. É o poder dele que sai de Cristo em seus atos de cura e de salvação. Então, gente, Jesus, ele opera no Espírito Santo, através do Espírito Santo. Por isso que as curas deles acontecem, a salvação que ele trouxe acontece. Por quê? Porque ele age no Espírito Santo. Entendeu? O Pai, através do Filho, no Espírito Santo. Olha como é que a Santíssima Trindade é uma só. Entendeu? O Pai age através do Filho, que age no Espírito Santo. Os três unidos. É a Santíssima Trindade, que nós já explicamos aqui. Ok? É finalmente o Espírito Santo que ressuscita Jesus dentre os mortos. Aí, tá vendo? Então, quem ressuscitou Jesus entre os mortos foi o Espírito Santo. E é o Espírito Santo também quem vai nos ressuscitar no último dia, quando Jesus voltar na parousia. Ok? Então, constitui plenamente o Cristo em sua humanidade vitoriosa da morte. Né? Então, é ele quem faz Jesus ressuscitar dos mortos. Jesus difunde em profusão o Espírito Santo até os santos constituírem em sua união com a humanidade do Filho de Deus. Esse homem perfeito que realiza a plenitude de Cristo, Efésios capítulo 4, versículo 13. O Cristo total, segundo a expressão de Santo Agostinho. Então, gente, o que o catecismo está ensinando aqui? Até Jesus voltar, é o Espírito Santo que vai estar agindo na igreja. Como que o Espírito Santo age através na igreja, gente? Nos sacramentos que eu já falei, e também é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. Por que o mundo está como está?
Porque falta o temor de Deus, que é um dom do Espírito Santo. As pessoas, gente, não têm mais temor a Deus, não. Hoje as pessoas fazem o que quer. Ninguém mais tem o temor de Deus. Por quê? Aquilo que eu falei. Tem o Espírito Santo, mas está ali, está sufocado. Porque foram batizadas, foram crismadas, alguns, né, nem todos, mas alguns, mas às vezes fica ali, sufocado. Então, gente, a gente tem que voltar a ter, né, aflorar esse Espírito Santo. Entendeu? Então, graças a Deus, hoje está voltando, né, os grupos de oração, né? Está voltando aí várias formas do Espírito Santo, as pessoas voltarem, né? As pessoas estão rezando mais, estão lendo mais a palavra de Deus, né? Mas ainda é pouco. Pelo que a gente está vendo no mundo hoje, gente, ainda é pouco. A gente precisa fazer mais. Tá? A gente precisa fazer mais para que o Espírito Santo seja mais difundido no mundo através, né, de Cristo. Então, quer dizer, a gente precisa fazer, se cada um fizer a sua parte, por isso diz aqui o catecismo, até Jesus voltar, até que, né, os santos, entre aspas, a palavra santos, gente, significa separado. Tá? Então, aqui não é só os canonizados da igreja, não. Todos nós somos chamados a ser santos. As pessoas acham que o santo é só aquele que está lá canonizado pela igreja. Todos nós temos que buscar a santidade, gente, senão a gente não vai entrar no céu. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Não, eu não, a palavra de Deus quem diz. Quem não for santo não entra no céu. Por isso que muita gente não acredita no purgatório. Mas o purgatório existe por causa disso. Porque se você não morrer 100% santo, você tem que passar pelo purgatório, porque senão você não entra no céu. E quem que morre 100% santo? São poucos, não é verdade? Mas a gente deve fazer a nossa parte. Até, como diz aqui a palavra de Deus, até que, né, o Filho de Deus se manifeste, né, que é o homem perfeito, e a gente realize a plenitude de Cristo, Cristo total. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, e Santo Agostinho também cita também essa frase, né? O Cristo total. Então, gente, isso só vai acontecer em plenitude na segunda vinda de Cristo. Mas a gente já deve fazer a nossa parte, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que buscar a vida inteira, gente. Porque se a gente não for santo, a gente não vai entrar no céu. Leia Hebreus 12, 14, você vai entender o que eu estou falando. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Ninguém entra no céu se não for santo. Entendeu? Então é para todo mundo, não é só para os santos canonizados, não. Todos nós temos que ser santos. Esse é o parágrafo 695. O parágrafo 696 diz assim. Agora é o terceiro, tá? Então, o primeiro é a água, o segundo é o óleo. O terceiro é o fogo. O fogo é um símbolo do Espírito Santo. Muita gente não gosta desse simbolismo, né? A pessoa gosta mais da água, né? Do óleo, da pomba, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas do fogo ninguém gosta, porque o fogo, né? Fogo queima. Mas o fogo é símbolo do Espírito Santo. Eu rezo todo dia aqui, né? O fogo do vosso amor. A gente pede, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos e acendei neles o fogo do vosso amor. Então, o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo através do simbolismo do fogo. Por quê, gente? O fogo, ele queima, mas ele purifica. Tá? É um fogo purificador. Existem dois tipos de fogo na Bíblia. O fogo que destrói, que é o fogo do inferno, simbolismo, tá, gente? E também o fogo que purifica. Inclusive, o purgatório também é simbolizado pelo fogo. É um simbolismo. No céu, no inferno não tem fogo e no purgatório não tem fogo. A alma, gente, não ocupa espaço. Fogo queima matéria. No inferno e no purgatório não tem fogo. Nós vamos explicar sobre isso quando a gente for estudar escatologia. Tá? O fogo do inferno, o fogo do purgatório, isso é simbólico. Tá? É uma simbologia. O fogo do inferno é o fogo devorador. É um fogo. Por quê? Porque o fogo queima. Então, simboliza isso. E o purgatório é um fogo purificador. Então, nem no purgatório e nem no inferno não tem fogo.
O fogo queima aquilo que é matéria, a alma e espírito. Como é que o fogo vai queimar a alma? Não tem como. A alma não ocupa espaço, nem no purgatório, nem no inferno, nem no céu. Entenderam? Então, isso são simbologias que a gente fala. No céu, no inferno e no purgatório não tem fogo. Tá? É um jeito de se expressar, dizer que a alma está ali se purificando, ou no inferno sofrendo, porque está longe de Deus. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Então nós vamos poder explicar isso melhor quando a gente for estudar escatologia, tá bom? Mas é importante a gente entender que o fogo simboliza, sim, o Espírito Santo. Enquanto a água significa o nascimento e a fecundidade da vida, dada no Espírito Santo, o fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo purifica, tá? Então, é nesse sentido. Purifica de quê? Purifica do pecado, entendeu? O fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. O profeta Elias, que surgiu como um fogo cuja palavra queimava como uma tocha. Está lá no livro do Eclesiástico, capítulo 48, versículo 1. Por sua oração, atrai o fogo do céu sob o sacrifício do Monte Carmelo. Está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 38 e 39. Então, depois você pode ler esses textos lá que você vai ver. Figura do fogo do Espírito Santo que transforma o que toca. João Batista, que caminha diante do Senhor com o Espírito e o poder de Elias. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 17. Anuncia o Cristo como aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha, então João Batista fala para o povo. Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Isso é simbólico, né? Lucas 3,16. Esse Espírito do qual Jesus dirá: vim trazer fogo à terra, e quanto desejaria que já estivesse aceso. Lucas 12,49. É sob a forma de línguas que se diriam de fogo que o Espírito Santo pousa sobre os discípulos na manhã de Pentecostes e enche de si. Está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículos 3 e 4. Está vendo? Quantas passagens que falam do simbolismo do fogo do Espírito Santo? Muitas passagens. A tradição espiritual manterá este simbolismo do fogo como um dos mais expressivos da ação do Espírito Santo. Tá? Então, não só a Bíblia, mas também a tradição da igreja usa muito o simbolismo do fogo, porque o fogo, como eu já falei, purifica do pecado. Não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Extintor é para quê? Para apagar o fogo. Então, aqui, São Paulo faz uma analogia, né? Não extingais o Espírito, ou seja, não deixe o fogo do Espírito Santo apagar. Então, fogo, por quê? Porque o fogo, né, acende, o fogo, né, purifica. Então, é um simbolismo do Espírito Santo. Não extingais o Espírito, não apague o Espírito Santo, que vive, aquilo que eu falei, o Espírito Santo vive dentro da gente, mas ele está apagado, tem que fazer ele acender. Não é? Por isso que a gente reza aqui. Incendeia, né? Tem aquela música bonita, né? Incendeia, Senhor. Não é? Agora eu esqueci o nome daquela música bonita, né? Que a gente canta na igreja. Tem muitas músicas lindas do Espírito Santo, né? Incendeia, Senhor, a tua. Incendeia, Senhor. Então, quer dizer, então é para quê? Para a gente poder não deixar o Espírito Santo que está dentro de nós se apagar. Jamais, gente, a gente pode deixar o Espírito Santo que vive em nós se apagar. Nós somos templos do Espírito Santo. A gente tem que se conscientizar disso. Pelo amor de Deus, gente. Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo permanece dentro de nós, desde que a gente não esteja em pecado mortal. Tá? Então, gente, tem muitos textos aí que falam, né? São João Batista chega a dizer que Jesus... Claro, gente, que isso é uma simbologia. Tá? Quando São João Batista fala que Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. É o que a renovação carismática chama de batismo no Espírito Santo. Não é um novo batismo. Ninguém pode batizar de novo. Tá? É simbólico isso. É um revigoramento no Espírito, né? Para a gente rezar mais,
né, para a gente poder participar mais das coisas de Deus, ler mais a palavra de Deus. É isso. É isso que a gente quer dizer. É isso que é o batismo do Espírito Santo. Não quer dizer que você vai batizar de novo. Ninguém pode batizar de novo. Tá? E é isso que São João Batista também está dizendo aqui. Tá? E eu já falei sobre isso, tá? Só para poder relembrar, quando fala aí que o São João Batista age no poder de Elias, não quer dizer que ele é a reencarnação de Elias. Nada disso. Porque ele vem como o poder que o próprio Elias tinha lá no Antigo Testamento, que nós já vimos. Assim como Elias tinha aquele poder, que era o maior profeta do Antigo Testamento, São João Batista veio porque ele veio preparar os caminhos do Senhor. Mas não tem nada a ver com reencarnação. Já expliquei, já fiz um vídeo só sobre essa questão de reencarnação, não tem nada a ver. A Bíblia não fala de reencarnação. Pelo contrário, a Bíblia é contra o negócio de reencarnação. Hebreus 9, 27. Está determinado que todo mundo morra uma vez e depois vem o juízo. Então, dali, a pessoa já... Ninguém volta aqui, reencarna, nada disso. Hebreus 9, 27, para você ler lá. Tá? Então, João Batista não era a reencarnação de Elias, ok? Então, gente, o fogo também simboliza o Espírito Santo. Outro simbolismo. A nuvem e a luz. Olha que interessante. A nuvem e a luz também simboliza o Espírito Santo. Estes dois símbolos são inseparáveis nas manifestações do Espírito Santo. Então, a nuvem simboliza o Espírito Santo e a luz também simboliza o Espírito Santo. Desde as teofanias. O que é teofania? Manifestação de Deus. Desde as teofanias do Antigo Testamento, a nuvem, ora escura, ora luminosa, revela o Deus vivo e salvador, escondendo a transcendência de sua glória, com Moisés sobre o Monte Sinai. É só você ler lá, no Êxodo, capítulo 24, versículos 15 a 18. Nós já passamos, inclusive, sobre isso. Nós estamos fazendo estudo bíblico, né? E a gente já estudou sobre isso. Na tenda da reunião, Êxodo 33, versículo 9 e 10. E durante a caminhada para o deserto. Êxodo 40, 36 a 38. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 e 2. Com Salomão, por ocasião da dedicação do templo, tá? Você pode ler lá no Evangelho, não, desculpa. 1 Reis, capítulo 8, de 10 a 12, tá? Ora, essas figuras são cumpridas por Cristo no Espírito Santo. É este que paira sobre a Virgem Maria e a cobre com sua sombra. Olha aí, a sombra também simboliza o Espírito Santo. Por isso que fala que o Espírito Santo cobriu a Virgem Maria com a sua sombra. Né? Lá na Transfiguração fala que a sombra cobriu, né, Moisés e Elias, e eles depois não foram mais vistos. A sombra também é um símbolo do Espírito Santo. Para que ela conceba e dê à luz Jesus. Está lá em Lucas 1, 35. No nome da transfiguração, é ele, né, a sombra, que sobrevém na nuvem, que toma Jesus, Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João, debaixo de sua sombra. Da nuvem sai uma voz que diz: Este é o meu filho, o eleito, ouvi-o sempre. Lucas 9, 34 a 35. Já fiz aí um vídeo explicando sobre a transfiguração. É muito importante essa passagem da transfiguração. É finalmente essa nuvem que subtrai Jesus aos olhos dos discípulos no dia da ascensão. Então é só você ver lá, Atos 1, versículo 9. Né? É a nuvem que leva Jesus para o céu, simbolicamente, não é? E que o revelará Filho do Homem em sua glória no dia de sua vinda. Lucas 21, versículo 27. Então, gente, aí são mais 3 símbolos do Espírito Santo. A nuvem, a sombra e a luz. Tá vendo? Mais 3 símbolos do Espírito Santo. Outro símbolo do Espírito Santo, o selo. Esse não é muito conhecido. O selo é um símbolo do Espírito Santo. Claro, gente, é uma simbologia. Tá? Igual esse selo que a gente escreve uma carta e põe um selo, não é? Então, é simbólico isso, lógico, claro.
Mas olha aí o que o catecismo nos ensina sobre o selo. O selo é um símbolo próximo ao da unção, é parecido, né, com o da unção com óleo. Com efeito, é Cristo que Deus marcou com o seu selo, João capítulo 6, versículo 27. E é nele que também o Pai nos marca com o seu selo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, Efésios 1:13 e Efésios 4:30. Então, assim como Deus marcou Jesus com o seu selo, Deus também nos marca com o seu selo através do Espírito Santo. Por isso que eu já falei aqui, nós não podemos viver nossa vida de qualquer jeito, porque Deus nos marcou. E você vai sujar o corpo de Cristo, que somos nós, sendo um viciado em droga, em bebida, em fumo, em prostituição. Por isso que é pecado grave, essas coisas. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, está selado, né? Por mais que quando a gente morrer o corpo vá para a terra, um dia Deus vai refazer esse corpo. A gente não pode viver de qualquer jeito. Mas também não podemos também fazer igual o povo está fazendo aí. Também hoje a cultura, né? A cultura do corpo, né? Esquecer da alma, também não. Não podemos nem ser aos extremos. Nem valorizar demais o corpo, mas também não desprezar o corpo. Viver corretamente o corpo que Deus nos deu, que um dia vai para a terra, mas que um dia vai ressuscitar. Ok? Por indicar o efeito indelével da unção do Espírito Santo, nos sacramentos do batismo, da crisma e da ordem, a imagem do selo tem sido utilizada em certas tradições teológicas para exprimir o caráter indelével impresso por estes 3 sacramentos que não podem ser apagados. Então, gente, isso aqui é muito importante. 3 sacramentos não podem ser apagados: batismo, crisma e ordem. Então, por quê? Porque coloca ali um selo que não tem mais como apagar. Entenderam? É igual como se a gente fizesse uma tatuagem. Até pode apagar, mas né, é um processo, né, doloroso. Por isso que a igreja não quer que faz. Tá? Mas é mais ou menos isso. Por isso que o Espírito Santo é simbolizado com selo, porque marca. É igual quando você tem um boi que você vai lá e marca ele. Para quê? Para você saber que aquele boi é seu. Quem é dono de boi sabe. Né? O dono vai lá e marca o seu boi para poder saber que é dele. Deus fez isso com a gente, através do batismo, do crisma e o padre no sacramento da ordem, o diácono, o padre e o bispo, e o papa. Então, vou repetir. Esses 3 sacramentos, batismo, crisma e ordem, é a imagem do selo, tá? Para exprimir um caráter indelével, ou seja, que não se apaga, impresso por estes 3 sacramentos que não podem ser apagados. Mesmo que você queira, eu não quero mais meu batismo, você não tem como apagar. Por isso, gente, que você não pode batizar 2 vezes. Por quê? O Espírito Santo, ele coloca uma marca em você. Então, gente, eu estou pedindo para o católico, pelo amor de Deus, não batize de novo nessas seitas, nessas outras religiões, seja ela qual for. Eu jamais eu aceito participar de um batismo, pode ser quem for, até de um parente meu, numa outra religião. Eu não vou, porque eu estou contra a palavra de Deus. A carta aos Efésios diz bem claro, há um só batismo. O batismo não pode repetir. Não pode repetir, não pode apagar, porque coloca uma marca na pessoa. Você não pode apagar o seu batismo. Então, gente, é errado esses católicos que ficam batizando de novo, tá? Nessas outras religiões aí. Cuidado, não faça isso, você está desrespeitando a palavra de Deus, que diz que só há um batismo, não tem como apagar. Crisma é a mesma coisa, uma vez que você é crismado, não apaga mais. E o sacramento da ordem também não apaga mais, uma vez padre para sempre. Ah, mas o padre casou, ele continua padre. A mulher que é casada com ele está casada com o padre, ele só não exerce mais o ministério. Ele não pode mais celebrar nenhum sacramento, a não ser em perigo de morte. Unção dos enfermos, por exemplo.
Então, a pessoa morrendo, não tem como chamar um padre que esteja exercendo. Aquele padre que largou a batina para casar, ele pode dar unção, porque ele continua padre. Ele só não está exercendo, mas ele pode, em perigo de morte, confessar uma pessoa. O padre, num perigo de morte, pode até confessar uma pessoa, porque ele continua padre. Ele só não está exercendo porque ele largou a batina para casar. Então, gente, o padre, ele continua padre pro resto da vida. Entendeu? Não tem como apagar esses 3 sacramentos. Entendeu? É uma marca. Por isso que o selo, né, simboliza, ou o Espírito Santo simboliza, então, através do selo. Ok? Outro símbolo do Espírito Santo, a mão. Isso é muito usado no Antigo Testamento, a mão de Deus. Né? Então, quer dizer, a mão simboliza o Espírito Santo. É impondo as mãos que Jesus cura os doentes. Marcos 6:5, Marcos 8:23. Abençoa as criancinhas. Marcos 10:16. Em nome dele, os apóstolos farão o mesmo gesto. Marcos 16:18, Atos 5:12, Atos 14, versículo 3. É pela imposição das mãos dos apóstolos que o Espírito Santo é dado. Atos 8, 17 a 19, Atos 13, 3 e Atos 19, versículo 6. A Epístola aos Hebreus inclui a imposição das mãos entre os artigos fundamentais de seu ensinamento. Está lá na Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 2. A Igreja conservou este sinal da efusão onipotente do Espírito Santo em suas epicleses sacramentais, ou seja, para poder celebrar, né, ministrar os sacramentos. Então, a Igreja usa a imposição das mãos, que simboliza o Espírito Santo. A maioria dos sacramentos tem a imposição das mãos, não é verdade? No sacramento da ordem, o bispo coloca a mão sobre o sacerdote. No sacramento do crisma, o bispo coloca as mãos sobre o candidato, não é verdade? Praticamente todos os sacramentos têm a imposição das mãos. Tá? É um gesto de consagração, e é através do Espírito Santo. Então a gente vê aí vários textos do Antigo Testamento, do Novo também, tá? Que falam sobre a imposição das mãos. Então a importância, né? Por isso que o padre, né? Por isso que as mãos do padre, gente, são ungidas por Deus. Por isso que antigamente a gente beijava a mão do padre. Não é para adorar o padre, não. É porque as mãos dele são ungidas, foram ungidas. Quando você nunca teve a oportunidade de ver uma ordenação, eu já tive pela televisão. Quando o padre é ordenado, ele coloca as mãos assim. E o bispo, né, unge com óleo, para quê? Para ele ministrar os sacramentos, dar as bênçãos, né? Por isso que o padre pode abençoar, não é verdade? O bispo mais ainda, o papa mais ainda, não é? O diácono pode também dar a bênção nas casas, nos carros. Então, todo o sacramento da ordem é através da imposição das mãos do bispo. E por isso que é uma coisa sagrada que Deus deu. Por isso que eu estou falando, o poder não é deles. Ah, por quê? Por que eu estou explicando isso, gente? Porque eu já vi muita gente falando, né? Ah, o padre é um homem qualquer. Sim, o padre é um homem como qualquer outro, com pecados, mas quando ele exerce o ministério dele, gente, ele é um homem ungido por Deus. Eu sempre tive um respeito muito grande pelos sacerdotes, e tenho até hoje. Não quero saber, não me interessa se ele é bom, se ele não é, se ele é simpático, se ele não é, se ele... Não me interessa isso. O interessa é que ele é um padre, ele é ungido. Se ele não estiver fazendo a parte dele, Deus vai julgá-lo. Mas não sou eu que vou fazer isso. Eu quero fazer a minha parte. Com todos os defeitos que ele possa ter, mas ele é ungido de Deus. Tá? É Deus que colocou ali ele, né, naquela função. Ele deixa de constituir uma família para viver 100% para Deus e para nos atender. Então, antigamente, a gente beijava assim a mão do padre. E você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Ou então, pelo menos, pedir a benção. Eu, toda vez que eu chego perto de um, eu peço a benção. Isso, para mim, é assim como eu peço a benção do meu pai e da minha mãe. É ungido do Senhor. Então, é a imposição das mãos. Tá? A mão, então, também simboliza o Espírito Santo.
O dedo, não é? O dedo também é um símbolo do Espírito Santo. É pelo dedo de Deus que Jesus expulsa os demônios. Olha aí, tá vendo? Isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 20. Tá? Então, pelo dedo de Deus, tá, né? Pelo Espírito Santo, que Jesus fazia os exorcismos. E os padres também fazem exorcismo. Tá? Não é fácil fazer exorcismo. Por isso, gente, que ninguém pode fazer exorcismo. É outra coisa que eu já falei, torna a dizer. Não faça exorcismo. Você não tem capacidade para fazer. Tá? Se você acha que tem alguém possuído, chame um padre. Ele vai expulsar através do Espírito Santo, pelo dedo de Deus. Se a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra pelo dedo de Deus, Êxodo 31, 18, a letra de Cristo, entregue aos cuidados dos apóstolos, é escrita com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, ou seja, nos nossos corações. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Isso é lindíssimo. Não sei se você entendeu, se você percebeu a profundidade. Vou repetir. Se a letra de Cristo, entregue aos cuidados dos apóstolos, é escrita com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos nossos corações. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Isso é lindíssimo. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo está aqui, nos nossos corações. Não é na pedra lá onde foi escrito os mandamentos. Aquilo ali Deus colocou para a gente viver. Mas o Espírito Santo não está naquela pedra. O Espírito Santo está aqui, no nosso coração. Mas, claro, a gente precisa viver de acordo com essa palavra, com os mandamentos. Não é? O hino Vem Espírito Criador, chamado Veni Creator, né, em latim, invoca o Espírito Santo como o dedo da direita paterna. Nossa, que bonito. Então, é claro, gente, que isso é uma simbologia, né? O Deus não tem dedo, o Espírito Santo não tem dedo. Né? Deus é Espírito, mas simboliza o Espírito Santo, o dedo de Deus. Porque lá o livro de Êxodo fala que, né, Deus escreveu os mandamentos através do seu dedo. É uma simbologia, vamos dizer assim. Todos são símbolos do Espírito Santo. Mas é muito bonito, gente. Eu não sei vocês, mas eu estudo essas coisas assim, meu coração se inflama. Né? Cada vez me dá mais vontade de seguir a Deus. Não é? A gente largar fora a vida velha e viver realmente para Deus. Não é? Porque é muito bonito, a nossa fé é maravilhosa. Tá? Eu não sei como que as pessoas podem largar a nossa fé e ir para esses outros lugares. Eu não entendo, eu respeito, mas eu não entendo. Por isso que eu falo que o católico ele não conhece a sua doutrina. Não é possível que você, sabendo de tudo isso, tudo que a gente está vendo, está estudando, você ainda vai largar a sua fé para ir para outro lugar. Eu não consigo. Cada vez que eu estudo, eu fico mais apaixonado pela nossa fé. É muito lindo, gente, a nossa fé. É muito maravilhosa. Tá? Isso é uma coisa que nos enche de alegria. Você vai trocar isso por... eu não concordo com isso, não, mas a gente tem que respeitar. O último símbolo do Espírito Santo de hoje, gente, a pomba, tá? Não é o bichinho, tá, gente? Pelo amor de Deus. A pomba é uma criatura, tá? Um animal não tem nem alma, já expliquei sobre isso. Uma simbologia, ok? No fim do dilúvio, cujo simbolismo está ligado ao batismo, olha aí, tá vendo? Já expliquei isso quando a gente estudou o livro do Gênesis, tá? Então, o dilúvio simboliza o batismo. As águas do dilúvio simbolizam o batismo. E o Mar Vermelho também. Já explicamos sobre isso. A pomba, solta por Noé, volta com um ramo novo de oliveira no bico. Sinal de que a terra é de novo habitável. Então, você pode ler isso lá no Gênesis, capítulo 8, versículo de 8 a 12. Quando Cristo volta a subir da água de seu batismo, o Espírito Santo, em forma de uma pomba, entendeu? O Espírito Santo não é uma pomba, tá? Ele aparece em forma de pomba, tá? Como eu já falei aqui de vários símbolos dele. Então, ali ele se manifestou como uma pomba, mas ele não é uma pomba. Porque senão você pode achar que esse bichinho aí, que aparece na sua casa, aparece na minha, é o Espírito Santo. E não é uma criatura, ok? Em forma de uma pomba, desce sobre ele e sobre ele permanece.
Está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 16. E também em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. O Espírito desce e repousa no coração purificado dos batizados. Em certas igrejas, a santa reserva eucarística é conservada em um recipiente metálico em forma de pomba. Por quê? Simboliza o Espírito Santo, o sacrário, né? Suspenso acima do altar. O símbolo da pomba, para sugerir o Espírito Santo, é tradicional na iconografia cristã, ou seja, nas imagens. Por isso que a gente simboliza. Por exemplo, aquela imagem do Pai Eterno. Né? Por que a gente simboliza ali o Espírito Santo, tá? Como uma pomba? Porque é uma simbologia, por causa do texto lá de Mateus, que Jesus foi batizado. Né? Jesus está ali sentado à direita do Pai, a pomba simboliza o Espírito Santo, e do lado de Jesus, aquele velho, né, ancião, que simboliza o Pai. Tá? É tirado da visão de Daniel. Tá? Daniel fala, se expressa Deus como um ancião sentado no trono. Tá? Porque é uma simbologia, gente. Porque a gente, né, por exemplo, meu pai já é um ancião, não estou chamando ele de velho, mas já é uma pessoa já de idade. Né? Então, a maioria dos nossos pais são assim. Né? Então, isso aí é um carinho, vamos dizer assim. Não é uma falta de respeito com Deus, pelo contrário. É um respeito para com Deus. Entendeu? Então, Deus ali é simbolizado pelo ancião na visão de Daniel, sentado no seu trono. Tá? E o Espírito Santo é simbolizado pela pomba, porque ela desceu em forma de pomba, Jesus foi batizado e Deus ali se manifesta. Este é o meu Filho amado. É a primeira manifestação da Santíssima Trindade. Então, por isso que a igreja usa a imagem, mas a gente tem que explicar isso para as nossas crianças, né? Para os adultos, que a pomba não é o Espírito Santo, simboliza o Espírito Santo. Tá? Eu penso que ficou bem explicado, então. Tá? Eu acho que deu para entender os símbolos do Espírito Santo. Qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários, tá bom? Mas não acabou, não. Tem bastante coisa para a gente ver. Na próxima aula, nós vamos continuar o estudo do Espírito Santo e o Espírito e a Palavra de Deus no tempo das promessas, ou seja, no Antigo Testamento. O que é a Bíblia, né? A Palavra de Deus diz, né, sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, de forma figurativa, né? Porque eu vou explicar sobre isso melhor na próxima aula. O Espírito Santo, né, vamos dizer assim, ele age, lógico, no Antigo Testamento, porque é Deus age. Mas ele só ele só se realmente manifesta mesmo em plenitude no Novo Testamento. Quem age mais no Antigo Testamento é o Pai. Jesus e o Espírito Santo agem mais no Novo Testamento. Eu vou explicar isso melhor na nossa próxima aula, você vai poder entender melhor essa questão, ok? E ainda tem bastante coisa para a gente ver, gente, sobre o Espírito Santo, assim como a gente estudou. Fizemos aí, acho que 25 aulas sobre Jesus. A gente vai também gastar aí um pouquinho de aulas aí sobre o Espírito Santo, porque, gente, é a parte mais importante, que é Deus. Né? Deus que é Pai. Já estudamos sobre Deus como Pai, já estudamos Jesus Cristo, que é o Filho, e agora temos que estudar também Deus como Espírito Santo. Entendeu? Para a gente poder ter uma noção de quem é Deus. Deus, lembrando que é uma pessoa só, mas são 3 pessoas divinas. Tá? Então é bom a gente estudar também cada uma dessas pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, perguntas, tá? E continuo pedindo a você, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. A gente precisa muito de inscritos, tá bom? Para que o nosso canal possa crescer ainda mais e a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas, gente. O que a gente quer é só isso, alcançar a maioria dos católicos que não conhecem a sua fé, né? Que a gente possa aprender muito mais. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra, pedindo ao Divino Espírito Santo que acenda em nós o fogo do vosso amor, né? E que não deixe que esse fogo se apague.
permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.